Paulo Henrique, no início do campeonato, o torcedor vascaíno ainda reclamava um pouco aqui e acolá, mas fez um gol importante, Bigode, contra o Botafogo e deu esse passe aí pro Serginho. O Vasco tem até o final da temporada, ele é do Galo, tá emprestado ao Vasco. O Vasco tem até o final do ano para comprar. Só que o Vasco falou que não vai tomar decisão nenhuma enquanto não tiver um novo diretor de futebol. Nesse meio tempo, tem times da MLS, Major League Soccer, dos Estados Unidos, querendo ele. Você efetivaria essa compra para deixar ele no elenco ou deixaria embora, voltaria pro Galo? O que você faria? Rapaz, é engraçado porque o Paulo Henrique até essa reta final, se você me perguntasse, eu teria uma opinião. E era a opinião de não exercer a opção de compra. Mas hoje, vendo o que ele se tornou e principalmente vendo o que o Pumita não se tornou, eu acho que é interessante você tê-lo no elenco. Mas agora, eu acho que é claro que a gente ainda vai ter aí quase 20 dias. Mas a direção do Vasco está certa. Não dá para você falar, não, eu quero esse, quero aquele, sem um diretor de futebol. Primeiro você tem que colocar, como diria o nosso Carlos Alberto, cueca na gaveta de cueca, calcinha na gaveta de calcinha. Porque primeiro você tem que ter um cara responsável por isso, que vá fazer essa negociação. E assumir esse DM em alguma hora, né? Exatamente. Mas hoje, com a chegada do Alexandre Matos, que provavelmente vai acontecer nos próximos dias... só não está oficializado, Não é oficializado. Mas já tá pelo que eu soube, deu até uma avançada. Nesses últimos dias avançou. Então eu acredito que ele permaneça assim. Muito bem, Bigodão. Um abraço. Torcida, da instituição, porque teve a luta por São Januário, foi um fardo, hein? Eu acho que quando acabou, o torcedor do Vasco deve ter falado, acabou, cara, pelo amor de Deus. Muito bem lembrado. O campeonato pro vascaíno durou umas 50 rodadas. E a Série B do ano passado já tinha durado outras 50, porque quem subiu o Vasco ano passado foi o torcedor. Não foram jogadores, não foi o Jorginho, não foi a diretoria. Quem subiu o Vasco foi São Januário. E São Januário teve um papel muito importante na permanência do Vasco na primeira divisão. E olha que a gente está falando de um claro crescimento, né, de um incomparável crescimento do Vasco do primeiro para o segundo turno, porque se piorasse o que foi o primeiro turno, pelo amor de Deus. Mas mesmo nesse crescimento, o Vasco oscilou bastante. O Vasco não terminou o campeonato jogando bem. O Vasco estava muito intranquilo nos últimos jogos. Era um time muito oscilante. A ponto de, em dado momento, a gente vê o Vasco jogar no segundo turno e falar, bom, esse time não vai cair. Esse time vai atingir um patamar para ficar onde ficou o Cuiabá, o Fortaleza, o Corinthians ali. Mas o Vasco oscilou demais. Os próprios jogadores, o Paulinho e o Paula, que ontem... Você vê que o destino estava ao lado do Vasco, né? O Paulinho não ia jogar o Marlon Gomes. Aí o Marlon Gomes machuca, o Paulinho entra, e a bola pega no cara e entra. O próprio Paulinho Paula, que é um exemplo desse novo momento do Vasco do segundo turno, que é um cara que chegou e mudou a dinâmica do meio-campo, teve uma queda brusca. E agora ele foi determinante. A lateral direita era pro Puma jogar ontem. O Puma sente cortado momentos antes do jogo. E vai o Paulo Henrique, que já tinha tido grandes momentos, feito gol em clássico e tudo mais, mas também teve uma queda. E o Puma entrou e fez gols importantes contra o Cruzeiro, contra o Corinthians. Mas aí o Puma não pode jogar, vai o Paulo Henrique. O que ele faz? A jogada do gol. Gol do Serginho, que quando foi contratado foi muito criticado, porque ninguém sabia quem era. O menino estava na Macedônia já há bastante tempo e etc e tal. E esses caras foram construindo o roteiro do jogo decisivo. Então, o Vasco, mesmo melhorando muito no segundo turno, ele oscilou e ele sofreu demais. O Ramon Dias é um personagem central nessa permanência do Vasco. Mas para o Vasco ter um ano muito mais tranquilo, tem que passar muito além só de depender do Ramon Dias. Sim. Tem que mudar a estrutura, até para a gente ter a certeza que com mais material humano, o Ramon Dias é capaz de fazer um trabalho ainda melhor. Por enquanto, o que a gente tem certeza é que o Ramon Dias foi competente o suficiente para cumprir a missão de hoje, que era salvar o Vasco. Levar o Vasco para um outro patamar, vamos saber se ele vai ser capaz de tocar esse projeto bem, dependendo do que o Vasco oferecer para ele. A gente já vai falar dessa questão administrativa, o futuro do Vasco da Gama, mas eu não sei se vocês se lembram, o Vasco quando começou a reagir, emendar vitórias com o Ramon Dias, teve um jogo contra o Santos, que perdeu, né, para o Santos, e teve aquele desentendimento entre Soteldo e o Medel. Ele pisa na bola, o Soteldo, que aliás virou meme com a queda para a segunda divisão. O Medel, na hora de celebrar a permanência do Vasco, mostrou que não esqueceu não que rolou com o Soteldo. Ahora que se suban arriba la pelota. Que se suban arriba la pelota ahora. Que se suban arriba la pelota, eso, pelotudo. Dale, amigo.
Como que é a história? Quem bate esquece. Não, tem aquela. Não quer brincar, não sabe brincar, não desce pro play. Não é? É isso. Olha lá, imitando. O pessoal realmente... E assim, a coisa ficou mais simbólica porque o Vasco permanece e o Santos cai, né? Então, assim, ficou realmente trocação ali, dona... E a coletividade cruzmaltina não esqueceu, né? Faz parte. Provocou, agora sustenta. Sustenta. E aí a ótica do jogador do Vasco, torcedor do Vasco, é de quem ri por último ri melhor, né? E faz parte. Eu acho que assim, o drible faz parte do jogo. Mas aquela atitude do Soteldo foi uma atitude para provocar. Né? Não foi uma atitude ali de drible eficiente, né? Ele fez uma firulinha para provocar. E aí o destino trouxe agora essa possibilidade. Exemplo, detectar que seguraram demais o trabalho do Barbieri. Um trabalho que já tinha um desgaste. O Vasco já caía muito de produção e ele dava declarações muito problemáticas após algumas derrotas do Vasco, como, por exemplo, a declaração que ele dá depois de uma derrota em São Januário contra o Santos. Normalizando o resultado, falando que o Santos nunca tinha sido rebaixado, começando a utilizar alguns artifícios para argumentar que estava tudo certo. Então, assim, depois que o Vasco toma uma goleada para o Flamengo, a manutenção de um trabalho que você já via que tinha um desgaste. Tudo isso tá na conta do Paulo Brax. A demora para a contratação do próprio Ramon Dias poderia ter sido antes dessa contratação. Ele demorou um pouco mais, foi para a manutenção de um técnico interino, né, o William Batista. Então foram vários os equívocos na gestão do futebol, né, muito liderada ali pelo Paulo Brax. Eu acho que a mudança é necessária para 2024, até para ajudar a estrutura para um Ramon Dias, que fez mais do que um trabalho de técnico. Ele botou a cara para ser um líder também, né, para ser o protagonista do futebol. Sobre o nome do Alexandre Matos, eu acho que é um cara que tem mais contatos, mais força dentro do mercado, ele é muito ágil na contratação, ele sabe fazer negócio, tem que ser controlado na parte financeira, porque de fato é um dirigente gastador, mas ele já teve na carreira dele algumas reformulações bem-sucedidas do ponto de vista esportivo. Palmeiras e Cruzeiro. Ele montou vários desses elencos vitoriosos e acabou levantando taças. O time do Palmeiras campeão ontem. Campanha de 2023 não foi capaz de fazer com que o Vasco pudesse trocar de posição na classificação da CBF. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida, pois é necessário comentar sobre isso. O Vasco esteve permanecendo para jogar mais um Elite Nacional para a temporada de 2024, algo que já era desconsiderado por muitos torcedores rivais. A campanha, no entanto, foi muito aquém do que se esperava por todo o investimento e planejamento que foi realizado. A equipe não conseguiu também atender às expectativas do torcedor. O time, mesmo assim, manteve-se na mesma classificação de clubes da CBF, ocupando ainda a 22ª colocação entre as principais equipes do futebol brasileiro, de acordo com a CBF. Na minha opinião, o Vasco necessita estar subindo muito essa posição, tendo em vista que passou por muito tempo em tempo de baixa. A equipe necessita de boas colocações no Brasileirão e também ir um pouco mais longe na Copa do Brasil. Você, torcedor vascaíno, deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre essa colocação. Se inscreva e até um novo vídeo.